Olha, para a gente entender a economia do Brasil hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Pensa só nisso aqui. Em só 8 anos, entre 1986 e 1994, o país teve 5 moedas diferentes. Isso mesmo, 5. Esse é o ponto de partida da nossa história. Uma história de um caos econômico que parecia não ter fim e de uma virada que mudou o jogo completamente. Então, bora lá mergulhar nesse caos? Assim que o regime militar acabou, o Brasil entrou numa fase, assim, de instabilidade absurda. E o grande vilão dessa história, sabe, aquele monstro que devorava o poder de compra, o salário de todo mundo, ele tinha um nome: hiperinflação. Mas o que isso queria dizer na prática, no dia a dia das pessoas? Bom, significava que o dinheiro que alguém tinha no bolso, de manhã, já não comprava a mesma coisa à noite. Era surreal. O pessoal recebia o salário e saía correndo para o supermercado. Tinha que ser na mesma hora. Porque se esperasse para o dia seguinte, já era. Aquele dinheiro podia não dar mais para comprar a comida do mês. Era uma luta diária, sabe? Uma luta desesperadora contra um inimigo que ninguém via, mas que roubava o valor de todo o esforço. Agora, se segura aí para ouvir o número que resume essa loucura toda. No pico, em 1993, a inflação anual bateu 2.477%. 2.477%. É um número tão absurdo, tão gigante, que é até difícil de imaginar o que isso significava de verdade para o bolso das pessoas. E esse gráfico aqui, nossa, ele mostra bem o tamanho do problema. Cada um desses picos que a gente vê aí foi uma crise, foi um plano econômico que deu errado, foi mais desespero. O Brasil não estava encarando um morrinho, não. Era uma verdadeira montanha, uma cordilheira de inflação para escalar. Bom, diante de um desastre desse tamanho, alguma coisa tinha que ser feita. E rápido. A primeira grande cartada para tentar virar o jogo foi uma política que, para a época, era bem radical: a tal da abertura comercial. E essa estratégia se apoiava em 3 pilares, basicamente. O primeiro, privatizar, ou seja, vender as empresas que pertenciam ao governo. O segundo, acabar com os monopólios estatais em área-chave, tipo telecomunicações e petróleo. E o terceiro, que talvez tenha sido o passo mais ousado de todos: abrir as portas do Brasil de vez para produtos e para dinheiro vindo de fora. Ok, mas qual era a lógica por trás disso tudo? Era quase que uma terapia de choque na economia. A ideia era simples: a competição com produtos de fora ia forçar as empresas brasileiras a uma escolha. Ou se modernizavam, ou iam ficar para trás. Ao mesmo tempo, vender as estatais e trazer investimento estrangeiro ia injetar aquela grana que o país precisava desesperadamente. Era uma aposta, e uma aposta bem alta para forçar a modernização na marra. Mas olha, essa abertura da economia era só o primeiro passo. A verdadeira bala de prata, sabe? O plano que finalmente entrou para a história por conseguir domar aquele dragão da inflação foi o Plano Real. E isso não foi feito de qualquer jeito da noite para o dia, foi um plano muito bem pensado. Começou a ser desenhado lá em 93. Aí, em março de 94, veio a grande jogada de mestre: a criação da URV, a Unidade Real de Valor. Tenta pensar na URV como uma moeda virtual. Era uma referência de valor que não mudava e todos os preços começaram a ser mostrados nela. Isso foi genial, porque quebrou o que o pessoal chamava de memória inflacionária. E aí sim, com tudo preparado, em julho de 94, nasceu a moeda que mudou a história do Brasil: o real. E o resultado? É só olhar para o gráfico de novo. É impressionante. No minuto em que o real começou a circular, aquela montanha de inflação que a gente viu, ela não só diminuiu, ela desmoronou, despencou. Foi um sucesso assim imediato e que mudou radicalmente o rumo da economia brasileira. Olha, e esse contraste aqui diz tudo. De um lado, uma nota de 50 mil cruzeiros reais, uma nota cheia de zeros que, na época, mal dava para comprar um lanche. Do outro, a moeda de R$ 1, que virou símbolo de uma nova era. O Brasil estava literalmente trocando uma pilha de papel sem valor pela confiança de ter de novo uma moeda forte. Com a inflação finalmente domada, a economia brasileira pôde, pela primeira vez em décadas, respirar. Deu para respirar aliviado. E esse fôlego novo foi o pontapé inicial para uma transformação gigantesca na indústria do país. Vamos pegar o setor de carros como exemplo. Com as montadoras de fora chegando e uma moeda estável que finalmente permitia fazer planos para o futuro, a produção de veículos simplesmente explodiu. A gente saiu de menos de 700 mil carros em 1990 para mais de 2 milhões e 600 mil em 2010. Foi um salto, assim, absurdo. Só que aí vem a parte mais complexa dessa história. Dá uma olhada nos números de emprego. Enquanto a produção quase quadruplicou,
o número de pessoas trabalhando no setor quase não aumentou. Isso mostra outro lado da modernização, né? A automação, os robôs, a busca por ser mais eficiente, tudo isso fez com que as fábricas produzissem muito mais com muito menos gente. É um dilema que o Brasil carrega até hoje. Outro setor que mudou da água para o vinho foi o de telecomunicações. Depois que as estatais foram privatizadas, ter um telefone deixou de ser coisa de rico. O acesso, principalmente a celular, explodiu. Pensa bem, o Brasil deixou de ser um país onde a pessoa esperava anos na fila para uma linha de telefone para se tornar uma nação conectada. Isso mudou tudo, o jeito de viver, de trabalhar, de se relacionar. E toda essa jornada nos traz para o Brasil de hoje. A estrutura da nossa economia mudou para sempre, por causa daquelas transformações lá dos anos 90. E esse gráfico de pizza aqui talvez mostre a maior mudança de todas. Hoje, o que realmente move a economia do Brasil é o setor de serviços. Comércio, tecnologia, saúde, educação, tudo isso junto responde por mais de 70% de tudo que o país produz. A indústria, que um dia já foi a estrela principal, hoje tem um papel bem menor. Essa é uma das heranças mais fortes daquela época. Mas claro, a história não acaba aí. A jornada econômica do Brasil está longe de ser uma linha reta e tranquila. A estabilização e a modernização trouxeram um novo pacote de desafios. A gente sempre ouve falar do tal custo Brasil, né? Pois é. Energia cara, dificuldade para transportar as coisas, o dólar que não para de subir e descer, tudo isso continua sendo um freio para o país crescer de forma mais forte e constante. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar mesmo. Ao conseguir domar o dragão da hiperinflação, o Brasil conquistou uma vitória histórica. Não tem como negar. Mas fica a questão, será que os remédios usados lá atrás, como abrir a economia muito rápido e ver parte da indústria encolher, não acabaram criando novos desafios? Desafios estruturais que hoje são tão complicados de resolver quanto a inflação era naquela época? Bom, essa é uma discussão que continua até hoje.